Então, questão 1. Qual o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem? Olha aí, ó. Os veículos estão no mesmo sentido, um veículo quer passar à frente do outro, um veículo está em menor velocidade, então um veículo está atrás de outro, ele vai mudar de faixa, passar pelo veículo e retornar à faixa de origem. Esse movimento é o movimento de ultrapassagem, né? Primeira questão, item C de casa. Ultrapassagem. Primeira questão, item C de casa. Um motorista defensivo tem sempre uma postura. Quer saber qual a postura do motorista defensivo? E tem a agressiva e esperta. Defensivo não, né? Item B, corretiva e preventiva. São as divisões da direção defensiva, né? Corretiva e preventiva, né? A mais aconselhada sempre é a preventiva. O item C, reflexiva, não conheço essa reflexiva. Item D, dispersiva, não é aconselhado, né? Andar disperso, sem atenção. Então, segunda, item B de bola, corretiva e preventiva. O que se deve fazer para evitar aquaplanagem? Aquaplanagem, o nome ali já vem água, né, de água. O item A, acelerar e segurar a direção bem firme. Na aquaplanagem, pelo que eu lembro, você não deve girar o volante bruscamente e não deve pisar no freio, né? Item B, continuar acelerando despreocupadamente. Vá nessa. Item C, desacelerar, debrear, diminuir a marcha, né? E evitar movimentos bruscos ao volante. O item C está muito bom, né? O item A mandou acelerar, a gente dispensou. O item B mandou acelerar também, a gente dispensou. Vamos para o item D. Utilizar o freio de serviço. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está num local cheio d'água, né? Freio de serviço é o freio normal, né? Para estabelecer aderência ao solo. Então, você vai frear para estabelecer aderência ao solo num local molhado? Não, pessoal. Então, terceira, item C de casa. Terceira, item C de casa. Quarta, para efetuar marcha ré, deve-se, item A, depender e confiar somente nos retrovisores. Sabem que os retrovisores têm pontos cegos, né? Item B, realizar em qualquer situação e distância necessária. Não em qualquer situação, né? Item C, evitar esta manobra porque o código proíbe. O código não proíbe dar marcha ré. Item D, tomar conhecimento do local, efetuar com velocidade reduzida e compatível com a segurança. O item D é o item mais correto. Quarta questão, item D de dado. Quinta, a distância percorrida pelo veículo, desde que o perigo é visto, até parar. Isso aí a gente já fez, né? Então, desde que o perigo é visto, até parar, distância de parada. Quinta, item D de dado. Sexta, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da esquerda destinadas às pistas da direita para veículos lentos e pesados, as faixas da esquerda para veículos com maior velocidade, desculpa, e ultrapassagem, né? Item A, ele quer saber o que? São as da esquerda, né? Destinadas ao deslocamento de veículos mais lentos. Não, são as faixas da direita. Item B,
ultrapassagem e velocidade mais altas ao se passar por outros veículos. Item B está razoável. Item C, aos veículos de maior porte, são as faixas da direita também. Então dispensamos o item A, dispensamos o item C. O item D, ao deslocamento exclusivo de ônibus, também é destinado às faixas da direita. Então, sexta, item B de bola. Sétima, para virar à esquerda, os pneus do veículo deverão estar posicionados para a esquerda, né? Daí também, né? Bem lógico, né? Oitava, ao ser ofuscado por outro veículo, o motorista deve, né, responder também com luz alta. Isso aí até acontece na prática, mas não é aconselhado, né? Dispensa o item A. O item B, acelerar para reduzir o espaço de aproximação e assim deixar de ser ofuscado. Não, você tem que diminuir a velocidade para evitar um acidente, né? Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, levar o veículo um pouco mais para a direita da via e guiar-se pela faixa divisória da pista. O item C está muito bom. O item D, apagar a luz do veículo. Não, aí você vai andar às cegas, também não dá. Então, oitava, item C de casa. Nona, assinale o item correto. A faixa amarela dupla contínua, então faixa amarela 2 sentidos. Dupla contínua não pode ter ultrapassagem. Separando pistas significa, item A, via de mão única, não, a faixa amarela, via de mão dupla, né? Dispensamos o item A. Item B, via de mão dupla com proibição de ultrapassagem. O item B está muito bom. Item C, via de mão dupla com permissão de ultrapassagem, não, que a faixa são contínuas, dupla, né? Item D, via de mão única, não, faixa amarela, mão dupla. Então, nona, item B de bola, via de mão dupla com proibição de ultrapassagem. Nona, item B de bola. Décima, quando o semáforo ficar verde, entende-se, caso haja alguém na faixa de pedestre. Item A, que o motorista tem prioridade da passagem sempre? Não, se tiver uma pessoa lá na faixa de pedestre, né? Então dispensa o item A. O item B, que o motorista tem preferência, mas deve aguardar até que o pedestre conclua a travessia. O item B está muito bom. Item C, que a preferência é do pedestre que já se encontra na faixa. Tá certo, mas o item B ainda está mais completo. Item D, que o motorista poderá se deslocar com segurança. Não, porque tem um pedestre, então, décima, item B de bola. Décima, item B de bola. O motorista tem preferência, mas deve aguardar até que o pedestre conclua. Quer perguntar, Luísa? Pode perguntar. Se tiver sido sem querer. Do motorista ou do pedestre? Não entendi. Na questão anterior, de quem é a preferência? A preferência, no caso, é do motorista, pois o sinal está verde. Mas, se tiver um pedestre na faixa de pedestre, você tem que esperar ele concluir a travessia. O fato de você estar na preferência não quer dizer que você pode passar raspando o pedestre ou atropelar ele, né? Porque a preferência é sua, né? Os veículos automotores, eles têm a obrigação de cuidar dos pedestres, né? Então, a preferência é do motorista, mas como tem um pedestre lá na faixa de pedestre, tem que aguardar que ele conclua a travessia, tá bom? Entendi. É porque eu achava que a preferência era do pedestre. Não. Quando o sinal fica verde, indica que a preferência do motorista. O correto é o pedestre esperar, né? Esperar até que fique vermelho. Mas só que ele já está lá no meio da faixa, pode ser uma pessoa idosa que se locomova devagarzinho, pode ser um deficiente, né? Então, mesmo sendo a preferência do motorista, ele tem que aguardar a pessoa concluir a travessia dela, né? Para evitar um acidente. Tranquilo. Obrigada. Por nada. 11ª, que tipo de atenção
manifesta um motorista padrão. Padrão é o ponto correto, né? É a atenção difusa, né? É atenção para todos os lados, para tudo que o rodeia, né? Tudo que o cerca. 11ª, item C de casa, atenção difusa. Décimo segundo, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, item A, acelerar acima da velocidade indicada na via? Não, vai depender muito da velocidade que eles estejam, né? O item B, aproximar-se ao máximo do veículo da frente? Não, você mantém uma distância para evitar um acidente. O item C, indicar com antecedência a manobra, sim, pretendida, né? Acionando a luz indicadora de direção, o item C está correto. O item D, buzinar prolongadamente, não é aconselhável buzinar prolongadamente, né? Então, 12ª, item C de casa. Décima terceira, marque a alternativa incorreta. Ele quer saber a questão errada, né? Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Aqui, né? Local não sinalizado em um cruzamento, né? Então, são normas de circulação em conduta, né? Então, ele quer saber a alternativa incorreta. E tem A, no caso da rotatória, aquele que estiver circulando por ela tem preferência, né? Tá certo, né? No caso da rotatória, tem preferência quem está circulando por ela, né? O item B, o que estiver à direita do condutor, quem estiver à direita do condutor tem a preferência, né? Quem está à direita tem a preferência. O item B também está correto. O item C, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, é uma rodovia e uma estrada, no caso. Então, quem tem a preferência é quem está na rodovia. E o item D, do veículo que primeiro chegar ao cruzamento, né? Nem sempre, né? Se ele estiver à direita, se tiver alguém à direita dele, ele perdeu a preferência. Então, o item incorreto é o item D, né? Se chegar 2 veículos, quem estiver alguém à sua direita, perde a preferência. Então, 13ª é o item incorreto, o item D de dado. Décima quarta, quais são as ações sensoriais do motorista na respectiva ordem? Na respectiva ordem, a gente até leu, né? Ver, pensar e agir, né? VPA. Ver, pensar e agir, né? São as ações sensoriais para evitar acidentes. 14ª, item B de bola. 14ª, item B de bola. 15ª, a chuva diminui a visibilidade, devendo o condutor, item A, trafegar com velocidade reduzida e usar farol baixo. Quando começa a chover, o aconselhado é diminuir a velocidade e acender o farol. Item B, trafegar com velocidade reduzida. O item A está mais correto, né? Então elimina o item B. Trafegar com velocidade reduzida e com farol apagado. Não, começou a chover, tem que ligar o farol. Dispensa o item C. O item D, trafegar com velocidade alta e farol baixo. Começou a chover, você diminui a velocidade. Então o item mais correto é o item A. 15ª, item A. 15ª, item A. 16ª, o condutor deve utilizar o pisca-alerta em que situações? O item A qualquer pretexto? Não, você não vai andar com o pisca-alerta ligado direto que você não vai conseguir indicar quando vai fazer uma curva, né? Então dispensa o item A. Item B, em imobilização ou situações de emergência, até concordo,
ou quando a regulamentação da via assim determinar. O item B está muito bom. O item C, quando for mudar de direção, não pode, os dois vão estar piscando por dois lados, né? Então o item C dispensa. Item D, quando for realizar manobra perigosa, você não deve estar realizando manobra perigosa. Então 16ª, item B de bola. 16ª, item B de bola. Décima sétima, você teve problemas com o veículo em uma rodovia, o que fazer? Item A, estacionar o veículo à direita e sinalizar o local. Item B, pedir ajuda. Item C, deixar o veículo no meio da rodovia. Isso aqui não tem nem perigo, né? Deixar no meio da rodovia. Item D, empurrá-lo para a esquerda da via também não. Então, o item A, estacionar o veículo à direita, beleza. Sinalizar o local, beleza. Depois que você faz isso, você pode pedir ajuda. Então, 17ª, o item mais correto é o item A. 17ª, item A. Décima oitava, a principal causa que define o maior número de acidentes nas vias, a principal causa de acidentes é o comportamento humano. 18ª, item B de bola. Décima nona, numa rodovia onde não haja local apropriado para fazer o retorno, desloque-se o veículo para esquerda não. Se tiver acostamento, você pode ir para o acostamento para fazer o retorno em segurança. O item C, centro da via não. Qualquer margem não. Então, 19ª, item B de bola. Você pode utilizar o acostamento para fazer o retorno em segurança. Vigésima, nas vias não iluminadas, o condutor deve a luz alta em todo o percurso. Depende, né? Se não vier carro vir contra você ou se você não seguir ninguém. O item B, luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo, beleza? Ou ao segui-lo, muito bom, item B. O item C, luz baixa, não, em via não iluminada é luz alta. O item D, pisca-alerta, considerando que esta situação é de emergência, então o item mais correto é o item B. 20ª, o item mais correto é o item B. Vigésima primeira é a forma de dirigir de modo a evitar acidentes, né? Direção defensiva, item C. 21ª, direção defensiva, item C. 22ª, a alternativa que indica imprudência. Item A, não portar documento obrigatório. Não portar documento obrigatório, você está sendo negligente, né? Sabe que tem que portar e não porta, né? Negligente. Item B, dirigir com sono ou alcoolizado, né? Dirigir com sono ou alcoolizado, né? Você está sendo imprudente, né? Você não está bem para dirigir, está dirigindo, você está sendo imprudente, né? Uma ação que você está fazendo de propósito, sabendo, né? Item C, omitir-se de inspeção periódica, é uma negligência, né? Omitir-se é uma negligência. Não conseguir evitar colisões, falta perícia, né? Falta domínio, né? Então, 22ª, item B de bola. E 23ª, e tome chuva, né? Tá chovendo aqui até dentro de casa já. Um monte de goteira. 23ª, havendo aproximação de veículos de socorro, usando o dispositivo sonoro e iluminação. Sonoro é a sirene, iluminação giroflex, né? Iluminação vermelha. Deve o condutor e tenha sair da frente, conduzido o veículo para qualquer lado. Aconselhado é ir para o lado direito, deixar o lado esquerdo livre, né? O item B, deixar livre a passagem da esquerda, indo para a faixa da direita e parando se necessário. O item B está muito bom.
O item C, usar a faixa da esquerda, deixar livre a faixa da direita, não, você tem que deixar livre a faixa da esquerda. Dispensamos o item A, dispensamos o item C. O item D, subir a calçada, não, né? Não é aconselhável não. Então, 23ª, item B de bola. Vigésima quarta, dizemos que no acidente houve imperícia quando o condutor abusou da velocidade. Não faltou perícia, né? Ele foi imprudente, né? Item B, dirigir sem atenção. Dirigir sem atenção, ele foi prudente também, né? Não teve habilidade, imperícia é falta de habilidade, né? Não teve habilidade e perícia suficiente. Então, 24ª, item C de casa. Dirigir alcoolizado também foi imprudente, né? Fez porque quis, né? 25ª, quando o condutor visualizar à sua esquerda uma linha simples, longitudinal, amarela, seccionada, uma linha tracejada ou seccionada, pode fazer ultrapassagem, né? Ele falou aqui que a cor, quando visualizar à sua esquerda uma linha simples, longitudinal, amarela, né? Tem dois sentidos, seccionada, pode fazer ultrapassagem. E paralela a esta, uma linha amarela contínua, quer dizer, a do lado dele pode fazer ultrapassagem e a do lado oposto não pode, né? A do lado dele pode, a esquerda dele é uma seccionada, né? É informado que é proibido ultrapassar, não, o lado dele é permitido. É permitido ultrapassar, sim, do lado dele é. Que deve parar, não, que deverá reduzir a velocidade também não. Então, 25ª, item B de bola. O lado dele está seccionado, né? Pode fazer ultrapassagem. 26ª, os fundamentos da prevenção de acidentes são, quer saber os fundamentos, né? Previsão, atenção, conhecimento, decisão e habilidade. 26ª, item D de dado. 26ª, item D de dado. 27ª, as condições adversas são situações que contribuem para os acidentes de trânsito. São elas, vem aqui curvas fechadas, vem aqui condições do condutor, condições do veículo, da via, condições climáticas e iluminação, é o item mais completo. 27ª, item B de bola, é o mais completo. Está acabando o tempo. Dá tempo de fazer a 98ª. É dever do condutor guardar a distância de segurança, né? Essa aqui a gente já fez. Distância de segurança é a distância que você mantém do veículo da frente. Então, item D, sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente, né? 28ª, item D de dado. Vigésima nona, distância em que se percorre desde que se aciona o freio até parar. A gente já falou sobre distância. A única distância que começa com o acionamento do freio é a distância de frenagem. A única distância que começa com o acionamento do freio é a distância de frenagem. Ela começa com o acionamento do freio e termina com uma parada, né? Embolização total do veículo. Então, 29ª, item C de casa. 30ª, o veículo que trafegar à noite em via dotada de iluminação pública deve estar com a luz baixa. Trafegando à noite em uma via que tem iluminação pública, tem que utilizar a luz baixa, né? Item C de casa. 31ª, quando a ultrapassagem deverá ser feita pela direita. Só tem uma exceção em que a ultrapassagem pode ser feita pela direita, né? Quando o veículo que está à sua frente liga o pisca avisando que vai entrar à esquerda. O item A, o trânsito está congestionado? Não. O item B, o condutor da frente estiver convergindo à esquerda. Muito bom.
O item C, o condutor da frente estiver lento, também não. O item D, nunca se deve ultrapassar pela direita, só tem uma exceção, quando o veículo da frente estiver convergindo à esquerda. Então, 31ª, item B de bola. 32ª, o uso do cinto de segurança é obrigatório. Item A, apenas nas grandes metrópoles e rodovias, em qualquer local. Dispensa o item A. Para o condutor e passageiro em todas as vias, para todos os ocupantes do veículo, né? Item C, apenas para o condutor, dispensa. Item D, apenas na área urbana. Então, o item mais correto é o item B, para o condutor e passageiro em todas as vias. 32ª, item B de bola. 33ª, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto, de novo sobre distância. Desde que o perigo é visto é o início. Vamos ver o encerramento, até acionar o pedal do freio, né? Então, o início quando o perigo é visto, o encerramento, o acionamento do pedal do freio. A gente já sabe que é uma distância de reação, né? Então, 33ª, item A de avião, distância de reação. 34ª, para que o cinto de segurança possa cumprir sua função, sempre após ter sido submetido a uma grande força de tração, exemplo, após um acidente, você deve substituí-lo. Se teve um acidente a qual o cinto foi submetido a uma grande força, né, você tem que substituir o mesmo. Então, 34ª, item A de avião. 35ª, para dirigir com maior segurança, a forma correta de segurar o volante de direção é com as mãos, aí vem o item A, apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8h20 no relógio. Item B, juntas na parte de baixo. O item C, apoiada na parte externa do volante em posição similar a 9h15 do relógio. O item C até agora o mais correto. O item D, nos raios do volante. Então, sempre que for mãos ao volante, eles gostam dessa posição aqui, 9h15. Então, 35ª, item C de casa. 36ª, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a questão, o item incorreto, né? O que é direção defensiva? Item A, realizar uma viagem sem infração de trânsito. Item B, é uma maneira de encarar a tarefa de dirigir para reduzir a possibilidade de ser envolvida em acidentes. O item C, fazer valer seu direito exigido. O item C aqui é o mais extremo, né? O item D, realizar uma viagem sem faltar com a cortesia devida no trânsito. Então, de longe, o item mais esquisito aqui é o item C, fazer valer seu direito exigindo. Então, 36º, o item incorreto é o item C de casa.